Olá pessoal, tudo certo? Continuando aqui, nós vamos para a nossa parte 2 agora das embalagens logísticas. Então a gente estava falando das diversas características das embalagens e aqui a gente tem uma classificação quanto às embalagens. Elas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou terciárias. Vamos lá, e o que isso significa, professor? Vamos lá, as embalagens primárias, né, é aqueles invólucros, é aquelas embalagens que a gente é muito visível para a gente. Você abre a embalagem e já tem o seu produto. E a gente tem vários exemplos aí, né? Você tem a maionese, né? No caso que você já abre o pote de maionese e já tem o seu produto, né? A latinha de pomarola, né? O caldo quinó, a questão do salho aí, né, o sal com alho dessa empresa aí, né, que a gente já abre e já consegue encontrar o produto. Então, essas são as embalagens primárias, aquelas que você consegue ver diretamente e que após abertas você tem já o seu produto. Um exemplo também são esses refrigerantes, cervejas, né, os engradados que nós compramos. Você tem a embalagem, logo dentro já tem líquido, né, água mineral que você compra. E aí você tem um trabalho aí em conjunto, que é o trabalho de quem? É o trabalho tanto da logística propriamente dita. Qual que é a função da logística, professor, na embalagem primária? Sempre dar uma certa qualidade da embalagem para você. E a função do marketing. Por que, professor, a função do marketing? Ora, você já deve ter observado como é diferente você ir numa loja de brinquedos. O que você observa nas embalagens de brinquedos? Sempre cores muito fortes, tentando atrair as crianças, né? Porque criança é atraída por esse tipo de cor. Você tem alguns estudos, pessoal, principalmente em relação a cores do marketing, que retrata algumas coisas, né? Provavelmente em marketing você já deve ter estudado isso daí. Então, as cores também você vai separar pelo seu segmento de clientes. Dependendo do segmento, eu uso determinadas cores, igual eu dei o exemplo para vocês. As cores chamativas, elas são extremamente importantes quando você quiser atrair a atenção das crianças. As embalagens secundárias, elas somam a embalagem primária. Professor, como assim elas somam a embalagem primária? A partir dela, vocês vão encontrar a embalagem primária. Tentem pensar aí num exemplo que eu dei para vocês do pack de refrigerante. Você vai comprar o pack de refrigerante, tem uma embalagem, que geralmente é plástica, em volta do pack de refrigerante. Você abre essa embalagem do pack de refrigerante, aquela caixa, né, de cerveja, da latinha de cerveja também, você abre a caixa, aquela embalagem secundária. Dentro você tem o que? A garrafa. A garrafa é o que, professor? A embalagem primária, para depois você ter o líquido. Mesma coisa, a caixa de leite. A caixa de leite com 12 é a embalagem secundária, depois você tem a caixinha de leite, né, unitária, que é a embalagem primária. E, por fim, você tem as embalagens terciárias. Professor, mas qual que é a função dessas embalagens terciárias? Elas têm um modelo padrão? Não. Geralmente, você não emprega quase marketing nenhum aqui. Porque esse tipo de embalagem geralmente é utilizado em qual modal? Isso aí, isso que você está falando. Muito bem, mostra que você estudou os modais de transporte. Geralmente aquaviário e o aéreo, que são modais que às vezes transportam uma carga muito grande. Geralmente você vê as embalagens terciárias no modal aquaviário. Por quê? São embalagens extremamente grandes, né? Geralmente pallets ou containers, que precisa de ter muitos produtos para ser transportados em grande quantidade. Aqui agora a gente vai para uma questão até importante, né? Primeiro falando da unitização ou containerização, que é o agrupamento de caixas padronizadas. Professor, como assim caixas padrões, caixas uniformes? Fica muito mais fácil para você
quando for transportar, identificar os tipos de produtos. Então, esse é o princípio da unitização ou containerização. Um outro princípio utilizado nas embalagens, e esse é extremamente importante, tem tudo a ver com a área de marketing, é o princípio da comunicação que está pautada na embalagem do produto. Só voltando aí da unitização, você vê esse armazém aqui, né? Geralmente são grandes, eu não vou falar que são containers, que aqui não são, mas são grandes packs, geralmente uniformes, né? E aí a gente vai para o da comunicação. Vamos lá. O primeiro exemplo está à sua esquerda aí na tela, né? Você olhando de frente, que é as informações básicas que tem que ter em qualquer medicamento. Né? Você precisa de informar o cliente, principalmente que você tem uma legislação da Anvisa aí, que você precisa de informar o cliente o que tem naquele produto, naquele medicamento, né? Até mesmo nos produtos que nós compramos aí no supermercado. Você tem um danoninho, olha, veja bem aí que eu falei com vocês, a informação que traz uma caixa muito colorida, bonita, com desenho, figurinha, né, bichinho, e aí você tem vários significados. Eu peguei esse exemplo, se você der uma olhada aí, cada desenho, cada símbolozinho significa uma coisa. Você tem a questão dos códigos de barras, que são rastreados, os produtos são rastreados pelo código de barra, então, tendo aquele código de barra, já informa via sistema tudo o que significa aquele produto. E muito importante também algumas mensagens subliminares, não sei se eu já dei exemplo para vocês, você tem aí a leite moça, né? Na época em que fora construída a imagem da moça, né? Geralmente uma camponesa, né? Dá a ideia de a mulher, dona de casa, que vai comprar esse produto, né? Para fazer um bolo, para fazer um biscoito, para fazer as comidas, né? Também chamadas de merendas do lar. Se você observar, a camponesa é para se identificar com esse estilo dona de casa, né? Tem questões subliminares, se você observar bem, ela tem um anel indicando, uma aliança, né? Desculpa, indicando que ela é casada, né? Na mão esquerda aí. Então você tem algumas mensagens subliminares para se identificar com essa dona de casa, então é extremamente importante o marketing nessa parte das embalagens. Lógico, você deve ter muito cuidado na hora de transportar, aquilo que eu falei lá atrás, ó, lembrando, a embalagem ela deve ser, ela tem que ser leve para ser transportada, mas ela não pode ser o que? Frágil. Ou seja, ela não pode ser muito frágil, não pode causar um dano que agrida, né, a qualidade do produto. Você tem um exemplo aí da garrafa que eu coloquei cristal, né? Essa garrafa, para quem já observou, e as garrafas de água estão vindo agora, ela usa muito menos plástico, né? Então você tem uma questão da maleabilidade muito grande nessas garrafas, porém ela consegue ser transportada e não é qualquer queda que ela vai se espatifar todo. Então você tem uma questão aí do material muito bem escolhido e provavelmente todas as empresas de água acabam seguindo, né, a empresa que na época, né, a Coca-Cola, que iniciou com esse tipo de material. E outra característica importante também é um material que agride muito menos o meio ambiente. E por fim, né, algumas questões que eu coloquei para vocês, na escolha de embalagem. Você, enquanto empresa, como que você vai escolher a sua embalagem? Qual que é o estado físico, químico do meu produto? Eu preciso controlar a temperatura desse produto. Essa questão de saber, né, o estado físico, químico é muito importante porque, né, às vezes você vai transportar produtos que são extremamente agressivos, produtos químicos, então não pode transportar, obviamente, em qualquer tipo de embalagem. Aí a gente está falando de embalagem primária, né, que é a embalagem que está lá em contato direto com o produto. Então há-se um estudo em volta disso. Outra coisa, o produto é perecível ou não. O produto ele é visível, a embalagem primária pode ser visível. Para um líquido, tudo bem. Mas vocês imaginam, uma empresa de sexy shop vai transportar uma embalagem primária, né? E essa embalagem é transparente, às vezes, né, a empresa, para poder guardar um pouco mais essa confidencialidade, não transporta em algum outro tipo de embalagem, talvez
até numa cor mais neutra que não seja visível ao olho dos clientes ou das transportadoras. Eu coloquei para vocês aí uma imagem de duas Coca-Colas, uma numa garrafa de vidro e outra numa garrafa PET. Lá nos anos de 1980 e 90, é muito mais fácil você encontrar as embalagens retornáveis, igual a gente tem aí de vidro, né? Conhecido como os cascos, cerveja, de refrigerante. A partir dos anos 2000 ficaram conhecidas as embalagens, né, que a gente chama de descartável. E aí, qual que é melhor a ser utilizada? Lembrando que nós temos hoje um retorno dessas embalagens retornáveis, né? Estão voltando com tudo porque agridem muito menos ao meio ambiente. Então você tem um apelo ambiental muito grande em que essas garrafas plásticas, essas embalagens plásticas demoram muito, né, para se degradar no meio ambiente, um acúmulo de lixo muito grande que você tem mundialmente. Então você tem um apelo ambiental muito grande para voltar essas embalagens descartáveis, né? A Coca-Cola até agora está utilizando a Coca-Cola retornável, que não chega a ser de vidro, mas é uma embalagem retornável para agredir menos ao meio ambiente. Ok, pessoal, por fim a gente tem as nossas dicas gerais do Moodle, né? E eu coloquei lá uns avisos importantes para vocês observarem de participar no chat. O chat tem muitas coisas importantes que às vezes dúvida de um colega pode ser a sua dúvida. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estou vendo que eu estou com muito poucos inscritos no meu canal. Brincadeira, tanto de aluno que eu tenho aí, que fica muito mais fácil para você receber a sua notificação, né? E tem alguma dúvida, algum comentário, sempre coloquem as dúvidas lá no nosso fórum de dúvidas. Quiser comentar o vídeo, fiquem à vontade para fazer seus comentários aí embaixo. Ok, pessoal? Até mais. Tenham todos uma boa semana.